Seja muito bem-vinda, professora Laudeci. Enquanto você estava Obrigada. se programando para chegar, já estava aqui fazendo sua apresentação, já apresentando Hum, aqui para as pessoas do nosso Brasil, o quanto que você é um economista e uma pessoa maravilhosa. obrigada mesmo pelas palavras e pela oportunidade, né? O quanto que você tem abrilhantado a pós-graduação de enfermagem e estomoterapia da nossa universidade, que é a URCA, né? Universidade Regional do Cariri. No E para quem não Cariri, conhece, a exatamente. URCA ela está situada no sul do Ceará. A universidade estadual localizada no interior do estado do Ceará. E aí, mais uma vez, eu Isso. vou apresentar a professora Laudeci. O tema do nosso encontro hoje é Plano de Negócio para Enfermagem e Estomoterapia. Eu sou Luiz Rafael Leite Sampaio, enfermeiro e estomoterapeuta Tissobeste, docente da Universidade Regional do Cariri e coordenador da pós-graduação de Enfermagem e Estomoterapia da URCA, da Universidade Regional do Cariri. E aí temos como convidada a professora doutora Laudeci Martins, que é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Regional do Cariri, doutora em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará, docente do mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável da Universidade Federal do Cariri. E aí ela vem nos abrilhantar essa noite com a temática de plano de negócios para enfermagem e estomoterapia. É isso aí. Transfiro a palavra Então, para você, professora Laudeci. eu começo agradecendo a oportunidade, né, da Sobeste, da gente ocupar esse espaço para falar sobre um tema que eu acho que é tão importante no momento que nós estamos vivendo, né? Que é quando as pessoas se dispõem a criarem o seu próprio negócio, né? E é um momento singular, porque nós estamos vendo aí as estatísticas do crescimento de novos empreendedores, né? Em vários campos, assim. A pandemia explodiu, assim, uma necessidade de empreender. Então, muita coisa que a gente já tinha, né, sobre empreendedorismo, a gente está meio que tirando da gaveta ainda mais para conversar com as pessoas sobre isso. Então, é alegre para mim, né? Fortalecedor vir aqui junto da Sobeste para falar sobre esse assunto. E principalmente ser entrevistada por você, né? Que é uma pessoa que eu tenho simultaneamente respeito e afeto, né? Nos encontramos na pós-graduação em estomoterapia da URCA, né? Onde eu ministrei uma disciplina para discutir justamente essa inserção, né? Dos enfermeiros estomoterapeutas no campo dos negócios. E acho que agora a gente alarga a informação, né? Na medida em que a gente. A live é uma linguagem que tem me atraído muito, né? Eu fiz muitas lives nessa quarentena. E é uma ferramenta que está aí para a gente utilizar mesmo, principalmente para o largo alcance, né? Da live. A gente fala aqui na live hoje para um número de pessoas, mas a gente não tem noção a quantidade de pessoas que nós vamos atingir com a nossa live, né? Uma vez que nós estamos conectados na rede e que certamente a nossa live ficará gravada, outras pessoas poderão ver em outros momentos. Então, é muito bom, né, ter essa oportunidade. Muita gratidão mesmo a vocês pela oportunidade. Espero que eu consiga contribuir à altura das expectativas. Eu, em nome da Sobesta, que fico grato, professora Laudeci, em tê-la aqui, nos encantando aos enfermeiros de maneira geral e em especial aos enfermeiros estomoterapeuta, sobre essa nossa possibilidade de ampliar os nossos negócios. Então, assim, você vem nos iluminar com o seu conhecimento na área da Obrigada. economia. Vem trazer para nós essa luz para brilhantar ainda mais os nossos serviços. E aí, professora Obrigada. Laudeci, eu queria saber de você o que é ser um profissional de saúde negociante? Pois é, né? Acho que é uma questão que acho que essa é a palavra-chave da nossa live, né? Alguém que é do campo de saúde, especificamente do campo de saúde, que é onde nós estamos falando nesse momento, mais especificamente da enfermagem, né? E que gostaria de tornar-se um negociante do seu próprio trabalho, né? Porque
Todos nós temos um trabalho a oferecer, às vezes qualificado ou não, mas nós temos uma função social no mundo, um trabalho a oferecer. Mas nem sempre a mediação do nosso trabalho é realizada por nós, né? Por vezes nós delegamos isso a alguém, por exemplo, quando nós vamos trabalhar para uma empresa, nós temos nosso conhecimento, nosso trabalho, mas alguém vai gerir isso para a gente, né? De certa forma, esse é um lugar até confortável, né? Que a gente chega, realiza o trabalho, mas tem alguém gerindo. Só que, por vezes, a gente faz a opção de que a gente faça as duas coisas. A gente seja aquele que oferece o serviço e aquele que negocia o serviço, né? Ser negociante é essencialmente alguém que vai observar, principalmente, como é que vai se dar a relação entre oferta e demanda daquele produto, daquele serviço. Quando eu trabalho para alguém, eu não tenho essa preocupação, porque alguém está gerenciando a oferta e a demanda e eu estou ali apenas trabalhando. Ser negociante é alguém que vai se preocupar com, por exemplo, como é que vai ser formado o preço daquele serviço, é alguém que vai se preocupar como é que serão formados os custos daquele serviço, como é que eu vou divulgar aquele serviço ou aquele produto, qual é o meu nível de rentabilidade, qual é o meu nicho de mercado, quer dizer, empreender demanda uma série de habilidades e competências, além do simples exercício de ter a formação, do simples exercício de realizar aquele trabalho, que ainda, eu digo simples para simplificar, mas realizar o trabalho também não é algo simples. Mas ser negociante é ter, acima de tudo, disposição para a autogestão. Né? Eu acho que a autogerência de um serviço é um desafio. E aí a importância da gente falar sobre plano de negócio é porque, às vezes, a gente acha que porque a gente sabe realizar um determinado serviço ou elaborar um determinado produto, nós seríamos negociantes, né? E não é verdade, né? Para ser negociante, nós precisamos ter outras habilidades e outras competências que a nossa própria formação não nos oferece. Né? Quando a gente está fazendo um curso de graduação em enfermagem, por exemplo, não existe um conjunto de disciplinas que vai me falar sobre o que é mercado, o que é concorrência. Isso eu consigo um pouco depois, por exemplo, numa pós-graduação ou numa live como essa, né? Ou Exato. buscando informações na internet. Então, eu tenho a base, que é a minha formação, né? No caso das pessoas que nos escutam aqui, eu imagino que grande maioria seja da formação em enfermagem, mas aí eu quero autogerir, eu quero negociar. Né? Negociar significa encontrar estratégias para que as coisas que eu faço chegue até aqueles que querem ouvir o que eu estou falando, ou receber o serviço que eu estou oferecendo, ou comprar o produto, né, que eu estou produzindo. Então, eu, assim, na qualidade de economista, mas também de educadora, eu acho que ser negociante é uma coisa incrível, assim, porque a possibilidade de que você realize toda uma cadeia produtiva daquilo que você sabe e como é que você vai colocar isso, que você vai colocar isso no mercado, né? Como é que você vai operar dentro de um mercado. Será que para ser negociante eu preciso ter formação em campo de negócios, né? As formações no campo de negócios são principalmente economia, administração e finanças, né? Às vezes também um pouco de comércio exterior. Mas será que eu vou precisar me debruçar sobre tudo isso? Não, mas eu preciso ter pelo menos as ferramentas básicas para eu conseguir me movimentar, né? Então, além da minha formação como enfermeiro, eu preciso de algumas ferramentas que vai me transformar em um enfermeiro que também é empreendedor. No universo dessas ferramentas, uma ferramenta assim, inicial para a gente transformar-se, né, em um enfermeiro negociante é o plano de negócios, que é o nosso assunto aqui dessa noite, né? O que é esse objeto? O que seria esse plano de negócio, professora Laudeci? Nos esclareça. Como fazer um plano Pois de é, negócio? né? O que Como é um plano de fazer um plano? negócio? Eu acho que a grande pergunta da noite é essa, né? Primeiro, o que é esse objeto não identificado?
para quem nunca estudou sobre isso, para quem nunca leu e está querendo empreender, alguém que está nos escutando agora, e diz, puxa vida, mas eu gostaria de empreender nesse campo, né, da estomoterapia, né, eu gostaria de trabalhar para mim mesmo, eu gostaria inclusive de montar uma equipe, né, eu gostaria de ter um grupo para trabalhar com isso. Então, o plano de negócios é uma ferramenta que nasce dentro do campo da administração de empresas, né, e ele existe para que você planeje o seu negócio. Né? É como se ele fosse a planta, comparando com a construção civil. Estou falando aqui direto da minha casa. Então, para que a minha casa exista, antes ela existiu na ideia. Né? Alguém pensou, né? O imóvel ele nasce na ideia, o negócio também. O plano de negócio é onde você vai descrever a ideia, é onde você vai prever aquela ideia, né? Para que isso depois tome corpo a partir da execução daquela ideia. O plano de negócio é uma planta, como se fosse uma planta baixa do seu negócio. É tanto que existem planos de negócio, Rafael, que nunca se tornam negócios. Porque eu preciso sair do mundo das ideias e do planejamento para o mundo da execução. O plano de negócio ele vai prever tudo isso. De quando você idealiza o negócio a quando você vai executar o negócio. Ele é um documento e ele é um lugar para onde você deveria se reportar ao longo da execução do negócio. Então, eu previ que o negócio tem tais características, eu estou realmente cumprindo a minha previsibilidade. Eu previ que o meu negócio ele estaria crescendo num lapso de 5 anos. Eu tenho que avaliar ano a ano. Será que eu estou atingindo os meus objetivos? Né? Será que eu estou chegando aos meus clientes? Será que o meu negócio está crescendo? O plano de negócio é essencialmente um roteiro. Um roteiro que a gente traz. Professora, já tem um comentário aqui da enfermeira Tamires, que ela utilizou o plano de negócio, provavelmente na empresa dela, ela está colocando aqui no comentário que foi um método que deu muito certo para a empresa dela. Justamente, porque esse planejamento ele vai fazer, por exemplo, Rafael, com que você siga ou não com o teu negócio. Porque se você começa, eu vou detalhar aqui o plano de negócio e vocês vão entender o que estou falando. Se você chega num ponto em que aquela resposta, né, que você está falando sobre a estrutura de custos, por exemplo, e você percebe que da forma que você está planejando, os seus custos serão muito elevados e que você poderá, inclusive, ter dificuldade de concorrer. Porque o teu negócio raramente será inédito. O teu negócio será algo que alguém, de alguma forma, já está oferecendo. Ou um produto igual, um serviço igual, ou algo semelhante. Então, você precisa observar, por exemplo, a estrutura dos concorrentes para você ver se realmente você tem como competir. Então, você saber a estrutura de custos é um ponto decisivo, que você vai ver se você tem condições de levar ou não adiante a tua ideia. Então, essa é uma, entre as muitas importâncias, né, do plano de negócio, essa é uma que eu sempre chamo a atenção. Observa o teu planejamento financeiro para ver se realmente faz sentido você entrar naquele nicho de mercado ou se você teria que desistir e ir para outro. Mas onde é que eu vou saber se aquele negócio tem ou não viabilidade? No meu plano de negócios. Por que que muitas empresas elas têm uma mortalidade, elas têm uma existência tão rápida? Como a gente trabalha com isso, a gente consegue perceber as empresas e o tempo que elas viverão. Já vivi situações de observar que essa empresa ela não vai durar nenhum ano. E aí, infelizmente, um ano depois a empresa não existe mais. Porque as pessoas, elas pegam os seus capitais e elas acham assim, bom, eu tenho formação. E eu tenho um capital inicial para fazer o investimento. Então, eu tenho uma empresa. E eu não tenho. Eu posso ter um problema. Eu já vi situações, por exemplo, a pessoa diz o seguinte, bom, eu estou desempregada, eu fui demitida, eu recebi os meus direitos trabalhistas e, portanto, eu vou abrir uma empresa. E eu sempre falo, ó, faz um plano de negócios, vê se é isso mesmo, faz um planejamento, observa o mercado. Por quê? Na hipótese de dar certo, você vai pegar aquele recurso que você tinha por ocasião daquele emprego que você foi desvinculado
e você vai ter a oportunidade de criar a tua própria liberdade de existência no mercado de trabalho. Mas se isso não der certo, você vai perder o dinheiro que você tinha e não vai levar adiante uma possibilidade de trabalho. Por isso a importância do planejamento, né? Então, eu vou disponibilizar para as pessoas que estão nos ouvindo esse roteiro do plano de negócio, né? Numa planilha do Excel. Depois vocês me seguem aí no Instagram e pedem no direct que eu encaminho para vocês. Estou com o documento aqui pronto, né? Vocês colocam lá no direct, assistir a live, quero receber o modelo do plano de negócio, põe o e-mail e eu já encaminho o e-mail para vocês, né? Então, o primeiro ponto, né? São 5 pontos que eu vou falar para vocês sobre o plano de negócio. O primeiríssimo deles é que tipo de negócio você quer criar. A Maria Jaqueline está dizendo aqui, eu quero. Então, você vai lá, já, você segue lá, pede no direct, põe o e-mail, tá? Lá no direct, que eu encaminho isso para vocês. Provavelmente amanhã à tarde já consigo fazer isso. Falando amanhã à tarde, porque pela manhã terei aula, né? Então, vamos continuar. Primeiro, qual é o tipo de negócio? Né? Professora, eu já sei, eu sou uma enfermeira estomoterapeuta, então meu negócio é oferecer um serviço nessa área. Sim, mas dentro dessa área vai ter uma série de ramificações, né? Por exemplo, o seu negócio vai ser um negócio que vai atender o cliente na sua própria residência, ou você vai receber o cliente dentro de uma clínica, né? Você mesmo vai atender o cliente, ou você vai ser alguém que vai juntar, vai trabalhar com um grupo de enfermeiros que eles que vão diretamente ao cliente. Quer dizer, são várias características, você precisa ter muito claro. O meu tipo de negócio é esse. Eu vou oferecer este serviço com essas características, inclusive há detalhes. Dizer, não, aqui, ainda que outras empresas ofereçam outros serviços, a minha empresa vai oferecer este serviço. Por que que isso é importante? Obrigada, Annelise, pelo tá linda. A Annelise é enfermeira, foi me orientando no mestrado. Gente, eu adoro que o pessoal venha na live fortalecer a gente, né? O nosso negócio, né? Eu amo isso, Rafa, eu adoro fazer live. Então, vamos lá. Acho que a live é uma aula mais... contagia as pessoas, né? Oh, que bom, obrigada. Então, vamos lá. Qual é o tipo de negócio que eu quero oferecer? Tem que ser específico, sem preconceito. Nessa fase, faz o seguinte, especifica um serviço. Mas eu poderia oferecer o produto A, B, ou C. Não, por agora, oferece um serviço. Então, você vai atuar especificamente no cuidado de pessoas que estão acamadas, né, que têm feridas de escaras, por exemplo, e que você vai atender na casa daquela pessoa. O seu serviço vai chegar até aquela família e aquele grupo. Detalhando especificamente. Sim, mas eu poderia, junto com isso, oferecer mais outros serviços. Então, para cada serviço, você vai ter que especificar direitinho. Qual é o teu tipo de negócio? Por que que é importante demais definir isso? É porque se tem uma coisa, gente, que faz com que o negócio não prospere, é a gente oferecer um serviço e não entregar. Tá? Então, a Sobeste está oferecendo uma live sobre plano de negócio. Então, nós temos que dar conta aqui nos nossos 40 minutos de dizer o que é um plano e suas partes. Nós temos que entregar. Porque senão nunca mais vão convidar a gente para falar no assunto. O nosso propósito. Por razões... É o nosso propósito. Então, você não é... As pessoas dizem assim, a coisa mais importante do plano de negócio é eu definir o que é que eu vou ofertar. Não, é o que é que eu vou ofertar e a minha capacidade de entregar, porque no planejamento cabe tudo. Eu posso dizer várias coisas, eu vou oferecer o produto tal, mas aí eu tenho condições de entregar? Porque se eu não tiver condições de entregar, a minha empresa não vai muito longe, que as pessoas vão perceber, né? A professora ela está oferecendo um produto, mas ela não está entregando aquele produto. Então, define direitinho qual é o tipo do teu negócio, com requintes de detalhe. Cirurgicamente, nem que você passe um tempo só nisso, definindo que tipo de negócio.
Uma dica, a melhor fonte para você alimentar o tipo de negócio é você observar a concorrência. O que a concorrência está ofertando? Você pode ofertar algo a mais, ou você vai entrar ali somente para concorrer diretamente com o que já tem, né? Quer dizer, o negócio ele precisa também ter um tostadinho a mais. Então, a concorrência já oferece o produto tal, e eu ofereço o produto específico, eu tenho uma conexão a mais, né? Tem E comentário aqui da Tamires, professora isso que você Laudacir. vai Novo comentário aí da Tamires. tem que estar alinhado com o seu propósito, né, Tamires? Porque ela disse que o seu tipo de serviço precisa estar bem alinhado com o seu propósito. Por que isso? Gente, quando a gente vai criar um negócio, e aí não só um negócio, qualquer coisa que a gente for fazer, tem que levar a gente. Eu não posso vir aqui nessa live conversar com vocês se eu não me trouxer, eu, pessoa física, essa live tem que ser condizente com o meu propósito como educadora, como economista, né, como estudante de psicologia. Essas coisas têm que juntar-se para que eu esteja dentro do meu propósito e da minha missão. Porque, inclusive, o mercado ele percebe, Rafael, quando assim, porque eles estão oferecendo um serviço, mas eles parecem que eles nem gostam muito do que eles fazem. Isso não tem ligação com a vida privada deles. É preciso que a gente, essa semana eu criei uma frase num evento que a gente teve na Urca, e eu disse assim, Rafael, o melhor lugar para a gente florescer é onde a gente foi plantado. Eu fiz graduação na Urca, então sempre que eu falo na Urca, eu falo melhor. Eu falo mais animada, por quê? Porque eu estou dentro do meu propósito. Eu cheguei naquela universidade como aluna, hoje eu sou professora adjunta, com doutorado, enfim. Então, quem é você na história do seu negócio? Quem é você? Acho que a professora Laudacir está com um pequeno probleminha de conexão. Eu percebi, você ficou pronto, voltou. Pronto, Até mais, já voltamos. voltamos. Porque o universo também é um negócio que está colocando a gente para dar certo essa noite. Qual Sim. é o fio do seu negócio, né? Então, eu já defini qual é o tipo de negócio, agora eu preciso definir qual é o perfil do meu negócio, tá? Por exemplo, eu posso começar a dizer, eu vou ter uma empresa estruturada, eu vou contratar pessoas, eu vou ter um endereço, eu vou fazer o marketing via Instagram, né? Ou então, como hoje pela manhã eu tive uma conversa com uma pessoa sobre esse assunto, uma consultoria, e a pessoa disse assim, eu quero um negócio do Instagram em que eu não tenho grandes custos. Então, você tem que responder, boa noite, Marisete. Marisete é empresária, está aqui com a gente, acabou de chegar. Boa noite, Mari. É o empresário de sucesso do ramo de beleza, né? E que também fez seu plano de negócio. E que eu tenho o prazer de dizer que participei da criação dessa empresa. Já deve ter uns 20 anos que isso aconteceu. Começamos cedo. Qual é o perfil do seu negócio, né? Uma vez que eu tracei o perfil do meu negócio, eu tenho que ter, gente, um plano operacional. Doutor, o que é isso, né? Bom, quando eu falo operacional, eu estou dizendo o seguinte: olha, vamos sair do campo das imaginações e agora vamos traçar um plano de operacionalidade. Como é que isso realmente vai acontecer? Já sei qual é o perfil do meu negócio, eu já sei o que é que eu vou oferecer e agora eu preciso ter um plano operacional. O que é que vai entrar nesse plano operacional? Primeiro, defina um cenário para o teu negócio para pelo menos 5 anos, tá? Observe como que você vai executar aquele negócio num lapso de pelo menos 5 anos. Porque tem gente que começa sem pensar nem... Essa sua empresa, você imagina que esse negócio ele vai existir por quanto tempo? Não sei, depende do mercado. Como assim? Você não pode, todo negócio vai exigir recurso. Às vezes, o recurso é financeiro, mas o recurso mais importante no negócio é a sua própria vida, é o seu tempo.
o investimento que você faz de si nesse negócio. Então, eu preciso de recurso financeiro? Preciso, mas, por exemplo, sem recurso financeiro, eu consigo abrir o negócio. Mas sem o recurso da minha formação, da minha habilidade, da minha capacidade, de eu estar atuando no meu propósito, eu não consigo abrir o negócio. Ou seja, não basta ter recurso financeiro. E a maior barreira para abrir o negócio não é recurso financeiro. É o outro tipo de recurso que é esse que eu estou falando. Então, eu preciso observar qual é o cenário. Você imagina que alguém abriu uma empresa, criou um negócio em janeiro ou em outubro, por exemplo. Essa pessoa não teria condições de prever nos seus 5 anos de cenário a pandemia. Não tinha condições. Imagina que seja um negócio presencial, eu não tinha condições, tá? Então, a pandemia é como se fosse um intempérie, é da ordem do inusitado. Por isso que o segundo ponto que você tem que traçar para o seu plano de negócio, depois de você estabelecer esse cenário, quais são as suas ameaças? O que pode acontecer que aquela tua ideia não se concretize ao longo dos próximos 5 anos, tá? Agora, se eu digo assim, professor, mas eu poderia prever a pandemia? Não, a pandemia é da ordem do imprevisível, desde a Casa Branca até nós aqui nessa live. Mas existem outras ameaças que eu posso prever, tá? Eu posso prever, por exemplo, se o meu mercado consumidor vai ter realmente condições para adquirir o meu produto e o meu serviço, tá? Eu posso prever dentro da minha própria vida, por exemplo, quais são as intempéries que pode acontecer que eu tenha dificuldades de levar adiante. Então, eu preciso do cenário e das ameaças. Eu preciso, na sequência, saber quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as minhas ameaças e as minhas fortalezas. Sobre isso, vocês podem buscar aí, não é difícil de encontrar aí na internet, vocês buscam rapidamente, uma matriz chamada matriz SWOT, ou matriz FOFA, em português, que é, né, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Vocês buscam aí essa ferramenta, junto com o plano de negócio, vai te ajudar. Para que você veja... Professora Laudécia, tem uma pergunta da Jaqueline, que ela coloca aí, seria melhor começar uma empresa, eu penso que seja uma empresa na área de enfermagem e estomoterapia, seria melhor começar nas residências ou já montando consultório? Olha, essa pergunta maravilhosa, quero agradecer aí a oportunidade para inserir um tema aqui, que é o seguinte. Dentro de uma empresa, você vai ter custos fixos e custos variáveis, tá? Eu vou simplificar essa história para vocês. Custo fixo é aquele que não varia com a produção. Então, você não está produzindo nada, você não está conseguindo vender nada, mas tem que ter aquele custo. Custo variável é aquele que só existe quando eu produzo. Se eu não estou produzindo, ele não está acontecendo. Um exemplo que a gente sempre usa na sala de aula de custos para falar sobre isso, você imagina que uma empresa carece de energia elétrica. Se ela estiver produzindo, ela vai ter aquela conta de energia elétrica. Se não tiver, vai ter só a taxa de iluminação pública. A conta de energia elétrica, quando ela está produzindo, é o custo variável, varia com a produção. E aquela taxinha de iluminação pública é o custo fixo. Se a empresa estiver produzindo zero, tem que pagar. O que isso tem a ver? A ideia é que a gente reduza ou zere o custo fixo, tá? Para que a gente possa, em uma situação como essa que a gente está vivendo agora, uma situação dessa de pandemia, eu não tenho custo fixo. Quem foi que teve mais dificuldade de levar à frente seu negócio durante a pandemia? Quem tinha muito custo fixo. E aí eu vou para a resposta que vocês me pedem. Você imagina que se eu tiver um consultório, uma clínica, um lugar para atender, eu tenho muitos custos fixos. Não tenho? Vamos lá. O prédio não é meu, então eu já vou ter o aluguel. Não é verdade? Eu vou ter, se eu estiver prestando serviço, eu vou ter que ter ali uma base mínima. Por exemplo, eu vou ter uma conta de água, eu vou ter uma conta de energia, eu vou ter uma conta de internet. Coisas que se eu não tiver ninguém demandando o meu serviço, eu vou ter que bancar. Já se eu for fazer o atendimento na casa do cliente, eu consigo retirar esse custo fixo.
Entende? Então, eu deixo de ter esse custo fixo. Eu vou ter outros custos, como, por exemplo, o meu deslocamento até a casa do cliente, os materiais que eu vou utilizar no procedimento, é verdade? Mas esses custos são custos variáveis. Se ninguém me chamar, eu não vou pegar minha moto para ir atender o cliente. Ninguém me chamou. Então, eu não tenho custos. Eu posso, inclusive, usar aquela moto para outra finalidade, né? Aquele carro ou aquela moto. E aí a resposta é assim, nessa pergunta, a resposta mais específica é: observe a sua demanda. Porque, digamos que você já está estabelecido dentro do mercado e precisa criar esse ambiente, né, para receber a tua clientela. A minha pergunta para você é: isso que você vai ter de faturamento, recebendo dos seus atendimentos, vai bancar os custos variáveis, por exemplo, dos materiais que você utiliza, vai bancar o teu trabalho, porque você é simultaneamente o empresário e o trabalhador, e ainda vai bancar o aluguel? Ok? Ou não, professora, mas o prédio é meu. Ótimo, mas você tem que observar, por exemplo, a depreciação do prédio. Ah, professor, esse negócio está ficando tão complicado, depois a gente faz uma segunda live só para falar sobre isso. É porque é muita informação, tem que Muita falar coisa para tudo. cumprir o nosso propósito, né? De 40 minutos. É, muita coisa, uma cor animada que a professora se empolga para falar. Mas aí eu vou ter, professora, como é que a gente faz para ter essa planilhazinha todinha de custos, né? Detalhada. Eu vou dando dicas para vocês aí no direct depois, ó. Professora, criou a matriz fofo, pega essa aqui, não sei o que, tá? Eu prometo e entrego, tá? Depois eu atendo mesmo, respondo mesmo. Tem gente aqui nesse chat que já passou por o meu direct e eu entrego. Então, você precisa observar isso. Agora, para quem está começando, gente, zero custo fixo, por favor, zero custo fixo, que é para você não ficar numa celeuma. Você cria custo fixo e fica agoniado. Isso vai fazer, inclusive, com que você baixe, às vezes, até a expectativa de ganho do teu negócio. Você diz assim, ai, gente, eu tenho que atender de qualquer forma, porque senão cadê o dinheiro do aluguel? Cadê o dinheiro da conta de água, da conta de energia e outros custos que eu tenho? O ideal, por que as empresas no WhatsApp e no Instagram cresceram tanto, Rafael, na pandemia? Porque elas conseguem minimizar muito o custo fixo. Eu estou aqui no WhatsApp atendendo o meu cliente, né? E aí eu não tenho grandes, vou pagar o quê? Eu vou pagar uma internet, né? Mas isso é muito básico, mediante se eu tivesse tendo que pagar um aluguel. Acho que respondemos, né? Sim, muito bem. O outro Voltando, ponto é. voltando para o plano de negócio, a gente já tinha falado do perfil, do plano operacional, do cenário, das ameaças e das fortalezas, não é isso? Isso, e agora nós vamos falar sobre quem são os meus clientes. É muito importante saber. Porque dependendo dos meus clientes, por exemplo, varia inclusive o preço do meu produto, tá? Dependendo do tipo de serviço que o meu cliente quer que eu entregue. Então, dependendo o perfil do meu, quem são os meus clientes, onde eles estão, qual é o nível de renda dos meus clientes, qual a disponibilidade deles, né? Eu lembrei agora de um caso bem rapidinho, de uma empresa que abriu nas proximidades de uma escola e abriu para oferecer lanches. E sem o plano de negócio, a empresária disse que olhou, viu que ali na escola circulava muita gente no entorno da escola, portanto, caberia uma lanchonete. Mas ela esqueceu um detalhe importante, ela esqueceu que a escola fornecia alimentação em tempo integral. Então, os alunos, eles não saíam da escola para fazer lanche na calçada, porque eles já tinham alimentação dentro da escola. Olha como é importante saber quem são os meus clientes. Não é os clientes em potenciais, assim, quem poderia ser o meu cliente? Não, gente, é quem realmente vai ser o meu cliente. Quando eu defino isso, eu defino, por exemplo, quem são os meus concorrentes. Então, eu estou oferecendo esse produto, esse serviço, e aqui já tem gente oferecendo. Ó, alerta, esse é o momento. Respeite seus concorrentes, tá? Não subestime seus concorrentes. Tipo assim, ah, não, mas eu faço melhor, porque eu, inclusive, vou arrasar nesse. Não faça isso. Respeite, observe o seu concorrente para você conseguir, da forma com mais qualidade, competir. Um outro ponto que você precisa observar depois que você tem o plano operacional, aí você já sabe. Então, agora nós vamos para um plano muito importante, que é o plano financeiro.
Então, além de definir todas essas questões, eu preciso de um plano financeiro preciso. Primeiro ponto do plano financeiro. Qual é o investimento inicial para que esse negócio dê certo? Dá um exemplo aqui no ramo de vocês, assim, que é bem básico. Então, eu vou atender na casa do cliente, né? Os meus pacientes estarão na casa dele. Eu preciso me deslocar. Por exemplo, eu posso ter alguém que não tem uma boa estrutura do plano de negócio que diz assim, ah, já que eu vou atender, eu vou logo comprar um automóvel ou um carro, eu vou fazer o financiamento. Alerta, pi, 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 parou, para tudo. A gente não começa o negócio gerando dívidas, a gente começa com aquilo que a gente dispõe. A gente só gera uma dívida, um financiamento para comprar alguma coisa, quando a gente já tem certeza que naquele cenário dos 5 anos, as ameaças são menores do que as oportunidades. E eu posso, por exemplo, fazer coisas como dizer, não, meu investimento inicial não vai ser tão grande porque eu posso me deslocar via Uber, né? Se for uma cidade pequena, imagine que tem gente que está nos ouvindo aqui que está em cidades que nem precisa desse tipo de deslocamento, né? Em cidades menores. Qual é o investimento inicial que eu preciso? Tá? Quais são as ferramentas iniciais, o que eu preciso para começar o meu negócio? E aí é uma hora, Rafael, que o empreendedor tem que ter um aporte psicológico muito forte. Porque há uma tendência que a gente seja meio mega. Eu vou abrir esse negócio, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou logo montar, eu vou logo florear. Vai com calma. Começa agora e começa com o que você tem. Porque essa, inclusive, é uma justificativazinha que as pessoas utilizam para não começar. Não, eu queria começar, mas eu não tenho dinheiro. Bom, mas o que é que você dispõe? Tá? Como é que você pode se articular, por exemplo, numa economia compartilhada para que você dê conta disso? Qual é a estrutura de custos? Quais são os seus custos fixos? Quais são os seus custos variáveis? Quais são as despesas que você vai ter no mês, tá? Quais são as possíveis perdas que você pode ter? Eu preciso observar o gasto em 3 blocos. Quais são os custos, as despesas e as perdas? Ah, professor, tem que observar as perdas? Tem. Então, se eu tenho um produto, por exemplo, que demanda um determinado tipo de acomodação, eu tenho que observar que eu posso ter um nível de perda. Eu perco 5% do produto, enfim. O terceiro ponto do plano financeiro. Como é que eu vou formar esse preço? Bom, só consegue formar preço quem sabe quais são todos os teus custos, despesas. Professor, qual a diferença entre uma Você despesa e um chegou, custo? professora Laudeci, num ponto bem importante para nós enfermeiros. No meu entendimento, é a nossa maior dificuldade é na hora de estabelecer o quanto cobrar pelo meu serviço. Então, aí a melhor forma de fazer isso é realmente tendo um plano de negócio, porque você não vai cobrar porque você pegou o preço aleatoriamente, ou esse é um momento importante, porque esse é um momento que às vezes a gente tem dificuldade de valorar o que a gente entrega, tá? Essa é a verdade. Quando a gente trabalha como autônomo, às vezes a gente diz assim, ah, será que eu não estou cobrando caro? Será que eu não... Enfim, gera uma certa insegurança. Para que isso não aconteça, esqueça esse aspecto psicológico do preço, se o preço é alto, porque na verdade você vai trabalhar com valor, tá? O preço é uma manifestação do valor do que você está entregando. E como é que você vai calcular isso? Você vai fazer a listagem dos custos, a listagem das despesas e a listagem das possíveis perdas. Dá um exemplo bem clarinho para vocês da diferença. Custo é aquilo que você gasta diretamente naquele serviço. Então, me dê exemplo aí de um produto que vocês utilizam na estomoterapia. Um produto. Uma Dersane é a pomada? Sim, pode ser um exemplo de Tem. um produto. É um Não pode ser um óleo. exemplo? É um óleozinho, por sinal, muito caro, né? Que eu já estive precisando daquele óleo numa situação familiar. Então, Um você ácido vai usar graxo aquele óleo. essencial. Você vai usar o óleo, não vai fazer merchandising da empresa, não, mas você vai usar o óleo X. Aquela quantidade de óleo ali, você vai calcular e distribuir quantos atendimentos você faz com aquela quantidade, para você saber qual é o custo. Agora você imagina que, além disso, sua empresa se vende pela internet, pelo Instagram, né? Enfermeira Maria, por exemplo, estomoterapeuta Jaque.
sua empresa se vende pela internet e você vai pagar alguém para fazer uns bannerzinhos da sua campanha de marketing. Isso não é custo, isso é despesa. Despesa é aquilo que eu gasto para que o produto se venda, para que eu chegue no mercado. Custo é o que está diretamente envolvido no atendimento. Ora, quando você faz as continhas na ponta do lápis, quais são os produtos que eu utilizo, as quantidades de cada atendimento, faz a divisão e descobre, você vai chegar no preço. Por quê? Primeiro, professora, a senhora está colocando só os custos dos produtos? Não. Você também vai colocar o custo da sua mão de obra se você estivesse fazendo um atendimento para alguém. Então, você trabalha numa clínica, a clínica fornece todos os materiais e você recebe X reais por cada atendimento. Esse é o custo da sua mão de obra. E ainda vai colocar a expectativa de rentabilidade do teu negócio. Só que quando você faz isso na ponta do lápis, o preço, ó, plá, aparece. Então, você sai desse sentimento de dizer, será que está caro? Não está caro e não está barato. Está apenas calculado, de acordo com o levantamento que eu fiz. Agora, por que esse é um ponto delicado? Porque você precisa observar também o que está cobrando o teu concorrente. Esse, ao mesmo tempo, é um ponto delicado e um ponto de fortalecimento, porque você também precisa observar qual é o valor que você está entregando. Porque, de repente, você tem um concorrente que não é tão ético assim e está cobrando um valor menor só para fazer um jogo de preços do mercado, tentando de guerra de preços do mercado. Nessa hora, você vai ter que ser firme e dizer o seguinte, é possível que alguém faça o que eu estou me propondo a fazer, mas não com a mesma qualidade e valor que eu faço. Então, você vai ter que pagar para ver. Aí onde você vai ter que estar no seu propósito. Porque se você não tiver, você se assusta. Você disse aqui, o meu produto está muito caro, mediante de fulano. Eu costumo dizer que o mercado, ele não compra produtos. Ele não compra produtos e serviços. Ele compra o que a gente gera quando está produzindo e quando está oferecendo aquele serviço. E no campo de saúde, sobretudo, você imagina que você vai chegar numa família que tem uma pessoa acamada, precisando daquele atendimento. Você precisa entrar ali para formar uma egrégora de cuidado. Então, quando você chega, você não é só um enfermeiro estomoterapeuta que vai fazer o cuidado de uma ferida. Você é alguém que traz, por exemplo, esperança para aquela família. Esperança de sua passagem por ali melhora o quadro do paciente, dê mais conforto, minimize dores, entende? Então, por isso que você tem que estar firme naquilo que tu és. Porque se você for ali só para ganhar um dinheiro de um atendimento, você não vai conseguir gerar essas externalidades dentro do seu atendimento. É preciso ter firmeza. É preciso dizer, eu ofereço e eu entrego o produto. E para cobrir os meus custos, aí você pode inclusive mostrar a planilha. Tá? Eu já tive situações em que eu cheguei, mas aí essa palestra está muito cara. Só vou mandar no seu e-mail a minha planilha para você entender o que é que estou oferecendo, o que é que vou entregar e por que o valor é esse. Agora, é preciso continuar gerando valor, porque se você faz essa viagem toda e não entrega esse valor, aí teu concorrente vai te vencer. Entende? Assim, ser negociante, Rafael, é sobre ser ético, acima de tudo. Ser verdadeiro. O que quebra o negócio, mais do que o mercado, as intempéries, a pandemia, é que às vezes as pessoas elas não militam muito no campo da verdade, da ética, na hora de entregar aquele produto e aquele serviço. Isso é um agravante, né? Posso seguir aqui? Que hoje eu estou cheia de assunto, né? Posso seguir? E está um assunto maravilhoso, estou tomando nota de tudo aqui. Então, professora, o plano de negócio ele é composto pelo perfil, pelo plano operacional, pelo cenário, estabelecimento de ameaças, pontos fortes e pontos fracos, estabelecer quem são os clientes, e o plano financeiro, não é isso? E nesse plano financeiro eu quero só chamar a atenção de outro pontinho. Depois da formação do preço, tá, gente? Eu defini o preço. Agora eu preciso definir
a estimativa de receitas. Assim, quantos atendimentos eu vou fazer por mês, que é para eu saber qual é o faturamento do negócio, né? Para eu poder, inclusive, me programar, tem que ter assim, por isso que é importante saber quem são os meus clientes. E por último, eu não vou me aprofundar muito nesse ponto, porque nós já estamos aqui com 1 hora, é que nós estamos conectados? Ainda não. A gente está Quase quase 40 40 minutos, né? minutos. Quase 40, e nós já temos uma pergunta maravilhosa para a gente conversar no final. Gente, observe também quais são os aspectos jurídicos do seu negócio, fica ligado nisso, tá? O que é que eu vou oferecer, se tem alguma restrição jurídica, tá? Por exemplo, eu não sei se tem alguma restrição jurídica para ser enfermeira e estomoterapeuta, você tem que ter uma formação a mais, né? Uma especialização. Então, observe os aspectos jurídicos, observe quem é a equipe Para que ser vai trabalhar com você. terapeuta, professora Laudeci, é uma especialidade exclusiva da enfermagem e tem que cursar uma pós-graduação e preferencialmente nos cursos acreditados pela SOBEST, pela Associação Brasileira de Estomoterapia. Isso, então, isso aí são os aspectos jurídicos. Cada um que está me escutando agora, pense aí no seu campo, quais são os aspectos jurídicos. Aqui a Jaqueline está dizendo que foi Deus que fez eu entrar agora aqui nessa live, né? E foi Deus também que fez eu vir aqui, Jaqueline, para conversar com você. Observe, sim, os indicadores de rentabilidade. Eu vou tentar falar isso de uma forma bem simples, mas isso é tão importante, porque é assim, gente. Não é porque você tem o seu negócio que aquele dinheiro que você investiu no início está bem empregado. Tudo bem? O que é observar indicadores de rentabilidade? Você imagina que depois que você fez essa conversa toda, calculou seus custos, o preço do seu, aliás, a remuneração do seu trabalho e tudo mais, você observou que do que você está investindo mensalmente, você vai ter 10% de resultado, depois de pagar todas as contas, tá? Inclusive você. Não confundir, por favor, não confundir a rentabilidade do negócio com o seu salário, inclusive você. Lembre-se que eu disse que você está no bloco dos custos, lembra? Então, você já pagou tudo. Você pagou os óleos, né? Você pagou todos os materiais, o deslocamento, tudo que você vai utilizar, você já pagou. A sua remuneração. Aí você precisa fazer a seguinte pergunta. Se esse dinheiro estivesse empregado, por exemplo, numa aplicação financeira no banco, qual a rentabilidade desse dinheiro? Isso são os indicadores de rentabilidade. Tem vários, tá? Taxa interna de retorno. Outro dia eu falo mais sobre esses detalhes com vocês. São coisas mais técnicas. Cada um desses geraria uma live. Mas eu vou só dizer para vocês fazerem a seguinte comparação. Eu iniciei o meu negócio e para iniciar, comprar os meus equipamentos, tudo que eu precisava, eu gastei R$1.000. Eu vou começar com uma situação bem simples, tá? Eu gastei R$1.000. 30 dias depois, R$1.000, tá? Que foi tudo o que eu fiz de gasto ali, me trouxe de volta R$1.100, ou seja, 10% de rentabilidade. A minha pergunta tem que ser o seguinte: se eu tivesse pego esse dinheiro e tivesse colocado na aplicação financeira, eu conseguiria R$1.100? Porque a rentabilidade do meu negócio tem que ser ela tem que pelo menos empatar com a rentabilidade do mercado financeiro, porque senão eu estou trabalhando à toa. Entende? A importância dos indicadores. Esse é um indicador simples, né? São vários indicadores. Mas eu preciso observar como é que está a rentabilidade do meu negócio, inclusive para eu investir mais. Então, assim, eu trabalho na minha disciplina, os alunos fazem isso com microempresa principalmente. E geralmente, todo semestre, a gente chega na seguinte conclusão: boa parte das empresas não tem essa informação sobre os indicadores de rentabilidade. Além disso, Rafael, está congelada a tua imagem aqui, tu caiu, foi? Eu acho que é a internet, professora, que está... Melhorou agora? Ok, melhorou. E além disso, eu Estou muito preciso... triste porque nós já estamos chegando no finalzinho, estamos assim... Estamos. Então, eu já vou só dizer aqui um último ponto. Ah, professor, mas eu não sei fazer plano de negócios, ou eu fico inseguro de fazer plano de negócio, então vale a pena gastar inicialmente
com uma consultoria, né? Procure alguém que faça isso para você, nem é tão caro, né? E veja, e vá sendo aquela pessoa que vai junto com o consultor e tomando decisões. Ele diz qual é o seu negócio, quem pode responder é você, não é o consultor. Então é isso, gente. Agora deixar um restinho de tempo aqui para as perguntas, que eu estou vendo que já tem pergunta aqui no chat, né? É, é isso aí. Então, Rafael, estou à disposição aí das últimas perguntas para a gente Professora encerrar, Laudete, né? o nosso terceiro bloco da nossa live que a gente tinha programado, as tendências para o negócio no pós-pandemia. A gente tem 3 minutinhos para falar Eu já tinha falado um pouco sobre isso, né, gente? Ó, para mim, a tendência, a gente já vem falando isso há algum tempo no mercado. Preste atenção, o mercado está cada vez carente de cuidados, de olhares específicos. Então, não é só ir no restaurante pedir um jantar, tá? É comprar um momento, uma sensação, um cuidado, né? É tanto que, qual é aquele restaurante que mais nos cativa? Depois você chega no restaurante, você sente e o garçom diz, Rafael, aquele prato de sempre, ou você vai... Isso significa que você existe, que você foi visto. Isso já era importante antes da pandemia em todos os negócios. Agora, com essa pandemia, é essencial. Então, quando a empresa entra em contato comigo para fazer essa live, como eu vim aqui conversar com o pessoal da estomoterapia, então é preciso que eu veja a sociedade, que eu prepare para entregar um bom produto, que eu me prepare para estar aqui, é preciso que eu cuide. Isso na economia, na saúde, na beleza, em qualquer setor. Mais do que nunca, essa pandemia nos convida a olhar. E como é que a gente olha para o mundo? Para a gente olhar e ter certeza que está vendo. Tem duas palavras que são, assim, para mim, decisivas. A primeira delas é ética. Aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. A seriedade no meu trabalho. E a segunda delas é a afetividade. Eu preciso gostar do que eu faço. Eu venho aqui, eu passava a noite toda falando aqui com vocês, porque eu gosto muito dos que eu faço. Está totalmente direcionado dentro do meu propósito. Eu não saberia fazer outra coisa. A pandemia nos convida ao cuidado. Professora Laudeci, a gente só tem a lhe agradecer. Tem milhares de perguntas aqui no chat. Pena que nós não dispomos de tempo para conversar sobre todas. Mas a professora Laudeci, desde o começo, já se disponibilizou a conversar com quem tiver maiores dúvidas no direct. Mas eu vi muitas perguntas relacionadas à literatura, as pessoas necessitando de uma fonte de consulta, professora Laudeci. Onde elas buscam para saber mais sobre esse assunto? Olha, vocês procurem materiais de análise de custos, tá? Existem vários livros, inclusive livros de cursos online que vocês começam, que vocês acessam para vocês saberem detalhadamente o que é um custo, o que é uma despesa, o que é uma receita, o que é uma estratégia, quais são os pontos fortes, cenários, tá? Eu coloco lá material de análise de custos, né? Que não é muito conhecido do universo de vocês. Vai dar um suporte muito bom para vocês responderem as perguntas que não foram respondidas por aqui, tá? E eu vou assumir aqui um compromisso com vocês, que é entregar algumas informações a mais de plano de negócio no próprio feed do Instagram nesses próximos meses, aí, pensando em vocês aqui da Sobest. A gente agradece. Professora Laudeci, em nome da Sobest, mais uma vez eu agradeço esse momento aqui com você. Já sabia que a sua live ia ser esse sucesso, que você ia nos deixar assim bastante floridos com informações a respeito de plano de negócio. Então, muitíssimo obrigado. Gratidão eterna por você estar sempre disposto quando a gente vai lá e faz as solicitações e faz os convites. Parabéns por ser essa profissional e por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Então, agradecer de novo a Sobest, a você, as pessoas que vieram aqui, né, alguns amigos aqui passando pelo feed, e fechar com essa frase que eu próprio criei recentemente, que eu acho que ajuda muito a pensar. A gente floresce melhor onde a gente foi plantado. Assim, o que é que você gosta de fazer? Ou pega esses teus valores e transforma isso num negócio. O contrário não dá certo. Mas faz aquilo que te anima, que é o teu propósito, e dá tudo certo. Dá tudo certo sim, tá? E mais informações a gente vai conversando no direct, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Estou morrendo de medo do Instagram
tirar a gente da força. O Instagram cai a gente com 1 hora, né? Se tiver com 1 hora, ele É, cai e não consegue mais gravar. Então é melhor a gente ir logo se despedindo, porque já vai fazer 1 hora, falta 3 minutos. um abraço, gente. Obrigado pela presença de todos. Professora Laudeci, a Sobeste e eu estamos à sua disposição. Tchau, gente. Tchau, Aí tu tem que tchau. encerrar a live, Rafael, para poder gravar, né? Tá bom, um Exato. abraço. Tchau, tchau.